Queridos irmãos, saudação em Cristo, louvamos a Deus por estarmos iniciando a nossa aula do curso preparatório para cooperadores e cooperadoras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar a todos que estão participando desta videoaula, que Deus abençoe a sua vida. Quero iniciar a nossa aula com a oração, irmãos, pedindo a Deus a bênção dele e que ele abra o nosso entendimento para aprendermos do Senhor nesta videoaula. Curva a tua cabeça, feche teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Celeste, neste momento, Pai, entramos diante da tua presença, Senhor. Te apresentamos, Senhor, esta aula, Pai, a cada aluno, Senhor da glória, que está em seu ambiente, meu Deus, ouvindo, Senhor, esta videoaula, lendo conosco a apostila, a tua palavra. Deus, abre o nosso entendimento, para que neste momento, Senhor, nós possamos, ó Pai, aprender de Ti. Meu Deus, amado Deus eterno, e, aleluia, nos submeter, Senhor, à Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos concede, Senhor, a aprendermos de Ti, a entendermos, Senhor, o que for falado, o que for lido, Senhor amado e eterno, no decorrer desta aula. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, e te agradecemos, crendo na tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos à nossa apostila. Aos irmãos que está conosco neste momento, está com sua apostila na mão. Amém? Temos a capa da nossa apostila, que é o curso preparatório para cooperador. Amém? Pela Igreja Pentecostal Evangélica da Fé. Louvado seja Deus. Segunda capítulo da nossa apostila, irmãos, vem falar sobre a introdução. E neste curso, irmão, para cooperadores, vamos abordar os temas relacionados aos 5 pilares que todo cooperador ou cooperadora necessitam indispensavelmente tê-los. Vemos alguns exemplos de acordo com o dicionário da língua portuguesa. O primeiro pilar, irmãos, na vida de um cooperador e uma cooperadora é a obediência, que é, irmãos, nosso dicionário da língua portuguesa, a ação de obedecer de quem é submisso. Amém? É a disposição para obedecer. Então, o primeiro pilar na vida de um cooperador, de uma cooperadora, irmãos, é a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, irmão, é a qualidade. O que é qualidade? É a característica particular de um objeto ou de um indivíduo. Louvado seja Deus. Então, quando o cooperador e a cooperadora, irmão, tem esse pilar na sua vida, ele quer fazer as coisas com qualidade. Ele quer prestar um serviço, irmão, de qualidade na obra do Senhor. O segundo, irmão, é a organização. O terceiro, a organização. A ação ou efeito de organizar. Ato ou resultado de se organizar. Formação estrutural daquilo que compõe um serviço, do que constitui um sistema, arrumação. Amém? Então, um bom cooperador, uma boa cooperadora, ela ou ele, né, é organizado, irmão, ou busca se organizar na função que foi confiado em suas mãos. E o comprometimento, irmão. O que é comprometimento? É se comprometer, é ter a ação, irmãos, de exercer aquilo que foi entregue em suas mãos em compromisso. É demonstrar, irmão, o comprometimento com um trabalho. Amém? Então, quando o cooperador ele exerce a sua função, ele se compromete, irmão, em fazer, em exercer com eficácia, com dedicação, com compromisso naquilo que foi entregue em suas mãos. Não de qualquer forma, de qualquer maneira, mas se comprometendo, irmão, em prestar um bom trabalho, um bom serviço, uma boa dedicação naquilo que foi entregue em suas mãos. E simplicidade, que é a qualidade de quem é modesto, simples, humilde. Modestia, irmão, é a qualidade de quem tem consciência
de suas limitações, né? Então, um bom cooperador, uma boa cooperadora, irmãos, ela tem um pilar da simplicidade. Ela é modesta, ela é simples, ele é simples, ele é humilde, ela é humilde. Amém, irmãos? E ele conhece as suas limitações. Ele não vai aonde ele não pode chegar. Amém? Ele tem a simplicidade de entender: eu sou limitado, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou pedir ajuda ao meu pastor, ao meu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, iremos ver também, no decorrer da nossa aula, esses 5 pilares, irmãos, sendo dividido em 6 etapas do nosso curso preparatório. Amém? Teremos 6 etapas, 6 tópicos que iremos, irmãos, estudar ao decorrer deste curso preparatório. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico, irmãos, é a obediência à palavra e ao ministério. Louvado seja Deus. E o que é obediência, irmãos? É submeter-se à vontade de outra pessoa. É estar sob a influência de servir ou trabalhar em favor de algo ou alguém. Louvado seja o nome do Senhor. É comprometer-se, comportar-se, irmão, de acordo ou concordar com, obedecer às normas vigentes, acatar a um pedido, um sentimento, um estímulo, estar subordinado a uma força de grande intensidade. É atender, sujeitar-se à vontade de outrem. Obedecer significa, muitas vezes, irmãos, ter que renunciar às próprias vontades e desejos em prol da vontade do outro. Amém? Louvado seja Deus. Então a palavra obediência, irmãos, aleluia, submeter-se à vontade. Então um bom cooperador, uma boa cooperadora, irmãos, eles estão dispostos a obedecer ao seu pastor, à sua liderança. Louvado seja Deus. Ainda que muitas vezes não seja da sua própria vontade, não seja dos seus próprios desejos, que não estejam dentro do seu entendimento, irmãos. Mas, como um bom obreiro, como uma boa obreira, como um bom cooperador, uma boa cooperadora, deve, irmão, obedecer. E a palavra obedecer, irmãos, é submeter-se. Aleluias. Eu, muitas vezes, ter que renunciar minha própria vontade, meus próprios desejos, para obedecer à vontade daquele que me confiou, irmãos, a servir, a prestar o meu serviço como cooperador e cooperadora na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a palavra cooperador, irmãos. O primeiro pilar na vida de um cooperador, de uma cooperadora, é a obediência à palavra e ao ministério. Um bom cooperador, irmãos, ele submete-se à palavra de Deus, a obedecer às escrituras sagradas, a andar em conformidade, irmãos, com as ordenanças do seu pastor, da sua igreja, do seu ministério. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, que um bom cooperador, ele exerce, irmão, uma vida devocional no estudo da palavra. O estudo da Bíblia, irmão, para o cooperador deve ser constante no seu dia a dia, na sua caminhada, irmãos, do seu ministério. Bom cooperador, irmãos, ele medita na palavra de Deus. Ele busca, irmãos, o estudo da Bíblia para a sua vida, para que ele possa, irmão, conhecer qual é os preceitos bíblicos para a sua vida cristã. Qual é os fundamentos para o seu dia a dia, para a sua vida, irmãos, através da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o dever, irmãos, de um cooperador é buscar, irmãos, a palavra de Deus como, aleluias, uma regra, irmão, única de fé e prática para a sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer a palavra do Senhor:
procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, um bom cooperador, ele é obediente, irmão. Ele procura apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado, como um obreiro, irmão, obediente à sua palavra, à sua liderança, ao seu ministério e que não tem do que se envergonhar, irmãos. Pois a regra única de fé dele, irmãos, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele tem esse devocional em sua vida de buscar a palavra de Deus, a ter, irmãos, esse fundamento sobre a sua vida diária. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o cooperador precisa ter uma vida devocional diária na leitura da palavra de Deus, nos conteúdos cristãos, aleluia, pois no exercício da atividade, irmãos, como cooperador, louvado seja Deus, ele precisa, irmãos, ter um fundamento, ter um preceito bíblico para continuar, irmãos, exercendo a sua função como cooperador na casa do Senhor, na obra de Deus, com excelência. Louvado seja Deus. É importante, irmão, frisar, louvado seja o nome do Senhor, que não existe cooperador que não gosta de ler a palavra de Deus e que queira desempenhar algum cargo na igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe, irmão, nenhum cooperador que possa dirigir, irmãos, um culto, que possa até mesmo, irmão, aleluia, aconselhar alguém, se ele não tem, irmão, desejo, o hábito de buscar a leitura da palavra de Deus, de buscar estudar a Bíblia Sagrada. Então, um obreiro, irmãos, que ele não, aleluia, busque, irmão, uma vida voltada à regra da palavra de Deus, ele não é um obreiro bem aprovado, irmãos. Porque, irmãos, é importante a gente frisar isso, que não existe cooperador ou cooperadora que não gosta de ler a palavra de Deus, que venha desempenhar um cargo excelente na igreja de Cristo. Tudo foi criado, irmão, a partir da palavra de Deus. Tem um obreiro que quer ensinar, que quer doutrinar, que quer aconselhar alguém, mas ele nunca sentou para estudar, para ler a Bíblia, para buscar um conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que tudo foi feito pela palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 3, vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, mas sim, irmãos, por intermédio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo foi formado pela palavra de Deus. E o obreiro, irmãos, o cooperador, a cooperadora aprovada, irmãos, ele maneja bem a palavra de Deus. Ele maneja bem as escrituras sagradas em sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando o cooperador ou a cooperadora é chamado por Deus para ser aprovado, o mesmo necessita, irmãos, seguir os preceitos bíblicos primordiais na sua vida cristã. Isto, irmão, implica em mudanças de atitudes, de comportamentos pessoais para atender à vontade de Deus e realizar a sua obra com excelência. Então, irmãos, um bom obreiro, um bom cooperador, uma boa cooperadora, louvado seja o nome do Senhor, que é chamada por Deus, aleluia, para exercer a sua função, irmão, e ser aprovado por Deus, eles necessitam seguir os preceitos bíblicos para a sua vida cristã. E no momento, irmãos, que essa pessoa é separada, que você foi separado ou vai ser separado pelo seu dirigente, pelo anjo da igreja, para a função de cooperar na obra de Deus como um cooperador, uma cooperadora, louvado seja o nome do Senhor, tem que haver, irmão, mudanças nas suas atitudes, no seu comportamento pessoal, louvado seja Deus, para que você possa verdadeiramente atender à vontade de Deus e realizar esta grande obra que o Senhor está lhe confiando com excelência. Louvado seja o nome do Senhor.
Há muitos irmãos que dizem que, mas eu não preciso crescer no conhecimento, apenas da graça, eu preciso ser cheio de Deus, eu preciso ser, aleluia. É maravilhoso, irmãos. É importantíssimo que o obreiro cresça na graça. Mas a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, e no versículo de número 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos irmãos que, aleluias, diz que não é muito importante, aleluias, o estudo da palavra de Deus, pois isso não ajuda no seu crescimento espiritual. Mas, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É, irmão, necessário que nós venhamos crescer tanto na graça como no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante para que seu ministério, irmãos, venha ter uma base, um fundamento por intermédio da palavra. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo em sua segunda carta, ele vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a vida, irmão, de obediência ao ministério, ela é também tida por intermédio do crescimento do conhecimento da palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 12, o próprio Senhor da glória, Deus, ele diz em sua palavra que muitos pereceram porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento, irmão, da palavra de Deus. Então, um bom cooperador, uma boa cooperadora, ele busca, irmão, crescer neste conhecimento para que a sua vida de obediência ao ministério venha ter, irmãos, um firmamento, aleluia, para que ele possa crescer e assumir esse compromisso com a obra do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, uma vida de obediência ao ministério, infelizmente, há alguns cooperadores que assumem o compromisso com a obra do Senhor Jesus e esquece que para cumpri-los de maneira completa, também é necessária a obediência ao seu ministério. É lamentável o cooperador ou a cooperadora que falta com seus compromissos em seu ministério, pois assumir esta importante posição ministerial em sua igreja, ela possa ser observado pelos demais membros, ou seja, vira espelho, irmão, para todos ao seu redor, sem contar que irá desagradar o dono da obra, uma situação muito pior, pois estamos aqui para agradarmos a Deus e servirmos com qualidade ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixo, alguns pontos importantes no comportamento do cooperador. Então, irmãos, quando eu e você, irmãos, temos uma vida de obediência ao nosso ministério, infelizmente, tem alguns cooperadores que assumem o compromisso, irmão, e esquecem de cumprir de maneira completa. Pensa que apenas eu estou assumindo aqui essa posição que estão me concedendo na casa do Senhor e, aleluia, eu agora sou destaque. Realmente, irmãos, a congregação, os membros estão vivendo agora como um espelho, irmãos, de exemplo na palavra, no aconselhamento, na sua função. Louvado seja o nome do Senhor. E acima de tudo, irmão, você agora é um exemplo de obediência na presença dos demais irmãos que estão ao seu redor. Por isso, irmão, nós iremos ver alguns tópicos aqui, alguns pontos, louvado seja Deus, deste tópico, sobre uma vida de obediência à palavra e ao ministério. Primeiro tópico, irmão, deve exercer o seu ministério com dedicação e fidelidade a Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 3, ele vai dizer que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então, irmãos,
ao cooperador e à cooperadora, irmãos, para ela exercer uma função completa, irmãos, ele tem que ter essa visão que Paulo teve aqui. Paulo exorta a igreja de Coríntios, irmãos, a pensarem sobre ele, aleluia, como Pedro e Apolo, que estava por ali também, irmão, como meros servos de Cristo, e não como pessoas importantíssimas à luz dos homens, mas que vissem ele, irmão, como meros servos de Deus. Então, o cooperador, a cooperadora, irmãos, que está exercendo, deve, irmãos, dedicar, louvado seja Deus, a exercer o ministério que foi confiado a ele com fidelidade, com dedicação a Cristo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, não se engrandecendo pelo que foi colocado em suas mãos, mas exercendo a sua função com dedicação, com fidelidade. Louvado seja Deus, porque, irmão, devemos fazer o que Deus nos ordena através da Bíblia Sagrada, por meio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, deve ter grande respeito pelo lar do que o recebe e pelas pessoas com quem ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o cristão, irmãos, o cooperador, a cooperadora, ela deve respeitar, louvado seja Deus, aqueles que estão, aleluia, ao seu redor, irmãos. Quando for a um lar de uma pessoa, louvado seja Deus, abrimos nossa Bíblia em 1 Pedro, em 1 Timóteo, perdão, capítulo 5, e o versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: não repreendas aspamente os anciões, mas demonstrai-os como pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como irmãs em toda a pureza. Então, irmãos, respeite. Tenha o prazer, irmãos, de respeitar ao lar dos seus irmãos, as pessoas que estão ao seu redor conversando. Converse com eles com respeito, com dedicação, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Respeite o seu irmão como, aleluia, os anciões como pais, aos jovens como seu irmão, as mulheres mais idosas como mães. Eu me deparo muitas vezes, irmãos, com pessoas que, aleluia, não respeitam o seu irmão que está dentro da igreja, o trata mal, ou fala com ele, irmãos, com grosseria. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos respeitar os mais idosos. Louvado seja o nome do Senhor. E você, como um cooperador da casa do Senhor, como uma pessoa que foi levantada por Deus, irmãos, para ser aprovada, louvado seja Deus, pelo Senhor da glória, você tem, irmãos, que respeitar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade, irmãos, ao nosso estudo, louvado seja Deus, na página 4 da nossa apostila, vai dizer, irmãos, que como líder deve ter consciência de ser assessorado por pessoas idôneas e capazes que possam ajudá-lo na formação e execução de planos, tomada de decisões e zelo da causa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, hoje, no nosso meio, muitos irmãos que vai tomar conselhos de pessoas não crentes, tomar conselho, irmãos, de pessoas que não têm testemunho de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um bom cooperador, uma boa cooperadora, irmãos, eles buscam conhecimento, buscam, irmãos, aconselhamento, uma assessoria de pessoas que têm, irmãos, uma vida, aleluia, de exemplo, uma vida, irmãos, exemplar na sociedade, em meio à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Busque, irmãos, aconselhar-se com as suas lideranças. Busque, irmãos, uma assessoria da sua liderança. Então, irmãos, você que está, aleluia, com um líder, louvado seja o nome do Senhor, porque quando somos levantados, irmãos, para estarmos na portaria, nós agora somos vistos, irmãos, como um líder, que estamos ali para cooperar na obra de Deus. Então você agora não é visto, irmãos, como um mero membro, como uma mera pessoa que está ali no meio dos demais. Você é visto agora como um líder levantado por Deus para dar exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você encontrar uma dificuldade, irmãos, procure sua liderança.
procure seu pastor da igreja, para que ele possa lhe assessorar, para que ele possa lhe ajudar, para que ele possa, irmãos, lhe trazer, aleluia, aquele apoio para que você possa exercer a sua função na igreja, aleluia, com excelência. Louvado seja Deus. Deve respeitar também, irmãos, as horas e o local de trabalho dos demais membros da sua igreja, do seu pastor, amém? Louvado seja Deus, porque muitas vezes, irmãos, tem obreiros que não sabem, irmão, discernir qual é o horário de conversar, de falar. Louvado seja Deus. Às vezes o irmão está dormindo e a pessoa liga, quer que o irmão atenda, às vezes fica até com raiva porque o irmão não atendeu. Mas você, como obreiro da casa do Senhor, irmãos, como um cooperador na obra de Deus, tem que ter, irmãos, o respeito, aleluias, às horas e aos locais, irmãos, dos trabalhos dos demais irmãos da sua congregação. Amém? Louvado seja Deus. Às vezes tem um problemazinho ali, que é na sua área, que você está, aleluia, à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já é tarde. Espere no outro dia. Você está respeitando o horário do seu pastor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o irmão não veio para a igreja. Está em casa doente, enfermo. Quando termina o culto, 9 horas, 9h30. Vamos lá, vamos visitar o irmão. Às vezes o irmão está dormindo e você chega ali acordando o irmão, desrespeitando, irmãos. Então, respeite, vá num horário que o irmão esteja bem, que o irmão esteja disposto a lhe receber. Louvado seja o nome do Senhor. E respeitando o local, irmãos, tanto de trabalho. Houve um caso, irmãos, uma vez, de um irmão nosso que foi visitar o irmão no trabalho. O irmão disse: irmão, eu não posso lhe dar atenção porque eu estou trabalhando. Não, mas o senhor é meu pastor, o senhor tem que me associar, o senhor tem que me ajudar, eu estou aqui precisando conversar com o senhor, mas irmão, eu estou trabalhando. Não, o senhor tem que me ajudar. Então assim, irmão, respeite o local de trabalho da sua liderança, dos demais irmãos da igreja, dos membros, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que isso, irmão, é importante. Deve zelar pela mensagem divina a seu povo ao utilizar o púlpito, também pela sua apresentação pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo de número 48 e o versículo de número 10. Amém, irmãos? Jeremias, capítulo 48 e o versículo número 10 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Abra comigo sua Bíblia e vamos ler. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. É maldito aquele que persevera a sua espada do sangue. Amém? Que preserva a sua espada do sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. O que isso quer dizer, irmãos? Que você deve zelar pela palavra divina de Deus. Não faça de qualquer forma, não fale de qualquer jeito. Tem pessoas, irmãos, que usam o púlpito da casa do Senhor para falar mal do seu irmão, para falar mal do seu pastor, para falar mal do seu ministério, para falar mal, irmãos, das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, quando, aleluia, você como um cooperador, como uma cooperadora, quando tiver a oportunidade, irmãos, fale, zele pela palavra de Deus. Aleluia, quando for falar para o povo, irmão, fale da palavra do Senhor, fale de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, deve ser, irmãos, ter esse zelo, esse amor pela palavra de Deus ao povo, aleluia, utilizar o púlpito, irmão, de uma forma, irmãos, que é de falar da palavra de Deus, utilizar o púlpito, irmão, para falar da salvação, da grandeza do Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, e ter, irmãos, também uma apresentação pessoal. O que é isso? Aleluia, louvado seja Deus. É se comportar, irmão, no púlpito, é se comportar na casa do Senhor, é ter reverência na casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, irmãos, esse ponto, louvado seja o nome do Senhor, deve se manter leal e não falar mal da sua denominação. Em sua cooperação, irmão, não deve comprometer
a eficiência de seu ministério na igreja local. Então, irmãos, você deve se manter leal à sua igreja, ao seu ministério. Louvado seja Deus. E não falar mal, irmão, da sua denominação. Eu fico tão triste quando eu vejo um irmão falando mal do seu pastor, falando mal da sua liderança, falando mal da sua igreja. Louvado seja Deus. Mantenha-se leal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você, como um cooperador, mantenha-se leal. Se há algum problema, se há algo que você não está gostando, procure seu pastor, sua liderança, converse com ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E em sua cooperação, irmão, não deve comprometer a eficiência do seu ministério na sua igreja local. Tivemos um caso agora há pouco de um irmão, aleluia, louvado seja Deus, que quando foi levantado, irmãos, separado para a sua função, louvado seja Deus, ele pensou, irmãos, que agora eu, aleluia, sou, aleluia, um cooperador na casa do Senhor, eu não preciso mais, aleluia, estar na portaria, eu não preciso mais estar em todos os cultos como eu vinha antes. Não, irmão, a sua cooperação, ela não pode, irmão, interferir na eficácia do seu culto ao Senhor, da sua dedicação na obra de Deus. Você precisa, irmão, continuar sendo fiel, louvado seja Deus. Eu fui levantado, mas vou continuar servindo, vou continuar estando nos cultos diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom cooperador, irmãos, ele não deixa o seu cooperar interferir. Aleluia, louvado seja Deus. Tem culto e alguém convida, louvado seja Deus, irmãos, me perdoe, eu vou falar com o meu pastor, louvado seja Deus, se ele me liberar, se ele me der a sua bênção para mim estar presente, eu vou. Mas se a minha igreja está precisando de mim, se não tem ninguém que possa me substituir ali na minha função, eu vou honrar a minha igreja local. Amém, irmãos? Porque isso, irmão, é uma obediência à palavra e ao ministério. Um bom cooperador, irmãos, ele não deixa a sua igreja local para ir, aleluia, louvado seja Deus, visitar outra denominação, visitar outra igreja nos dias de culto. Não, irmão, ele é fiel ao seu ministério, à sua igreja local. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o primeiro tópico da nossa, aleluia, apostila. Que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, logo mais estaremos trazendo o segundo tópico da nossa aula, louvado seja Deus, sobre, aleluia, a capacitação do cooperador. Amém? Que Deus abençoe e até mais em nome de Jesus.